Irmãos, hoje nós estamos começando a primeira mensagem, né? Do alimento diário. Amém? Amém. Esse alimento diário, irmãos, o título, o tema geral já está ali em cima, né? Vamos ler todo mundo junto, vamos falar todo mundo junto. O título geral, esse tema aqui, ó. Salvos pela sua vida. Amém. Vamos ler o título da mensagem número 1, o título. O Contexto. Eu não coloquei o restante porque é muito grande, mas é o contexto, o que levou Paulo a escrever o livro de Romanos. É o contexto que levou Paulo a escrever o livro de Romanos. Amém? Senhor Jesus. Esse alimento diário, irmãos, ele tem, cada alimento diário, a cada 2 meses, nós temos 8 mensagens, né? Amém. Então, totalizando, são 24 mensagens. E, no caso, esse aqui, está escrito aqui, o poder de Deus para a salvação. Nós vamos ter uma mensagem só sobre esse título aqui, ó. Uma mensagem só sobre esse tema aqui, ó. Já tem uma mensagem sobre esse tema, ok? A mensagem de hoje, irmãos, que há 6 meses atrás nós estávamos em qual livro da Bíblia? No livro de Romanos. Amém? Amém. E os irmãos, os servos que Deus tem hoje, né, que são os profetas de Deus, que Deus utiliza hoje, nesse mundo que nós vivemos hoje, né, na realidade de hoje. Amém. Os irmãos tiveram o encargo de a gente ainda continuar no livro de Romanos, né? Sim. Porque a Bíblia, ela tem livros, né? O livro de Romanos é um livro da Bíblia, do Novo Testamento, e os irmãos viram assim, a necessidade da gente estudar um pouco também a questão do contexto. Esse contexto hoje aqui, eu vou estar fazendo um pouquinho, porque são muitos pontos, né? Amém. Mas em todas as mensagens vai estar sempre tendo um contexto, sempre falando, tendo uma contextualização, e também vai estar também solidificando também princípios. Então esses princípios e esses contextos, irmãos, na realidade, por que esse encargo de contexto e de a gente ver esses princípios? A ideia é fazer com que a palavra de Deus, ela fique de uma maneira mais subjetiva. Muitas vezes a gente estuda a Bíblia de uma maneira muito objetiva. O que significa isso? Significa você ter conhecimento. Sim. Hoje nós vamos ter uma palavra de conhecimento. Vamos ter uma palavra histórica também. Eu vou estar falando de um contexto histórico. Talvez no meio da palavra estarei falando alguma coisa de conhecimento também. Mas o encargo hoje, não só hoje, quanto todas as mensagens, a gente está desfrutando de uma palavra profética. Amém? O primeiro ponto que a gente vai escutar hoje, a gente vai compartilhar, é sobre a palavra profética. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Irmãos, a Bíblia ela foi escrita mais ou menos por 40 pessoas. 40 pessoas. Essas pessoas, elas foram pessoas que Deus utilizou, foram profetas, homens de Deus. Só que esses homens, eles não falaram aquilo que vinha na cabeça deles. Eles não falaram, o que eles falavam, o que Deus pedia para eles falar era a palavra de Deus, era a vontade de Deus. Aqui no capítulo 20, o Abraão, o Elimeleque, ele, num sonho, Deus falou assim para ele, ó, escuta Abraão. Por quê? Porque ele é profeta de Deus. Amém. No versículo 7, só o versículo 7, agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Amém? Amém. Se porém não restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Aqui ele teve um sonho, eu não vou explicar aqui o que foi que aconteceu aqui. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui, que Deus usou Abraão, amém?
Amém. Abraão, ele era um profeta de Deus. E na história de Abraão, irmãos, a gente percebe Deus usando Abraão. Deus usou Abraão de várias maneiras. Mas eu quero dar ênfase aqui, só mais um ponto aqui, que é o que está no versículo 17 do capítulo 18. Tá? Então vamos só voltar uma página aí, 2 páginas. Capítulo 18 de Gênesis, versículo 17. Sim. Diz assim: disse o Senhor. O Senhor está falando para quem? Para Abraão. Deus está falando para Abraão. Amém. Deus está falando para Abraão aqui, irmãos. Deus está dando uma palavra para Abraão. Uma palavra. E essa palavra é uma palavra profética. Deus está dando para Abraão na situação de Sodoma. Tá? Quem estava lá em Sodoma? Estava Ló e sua família, certo? Sim. Aí no versículo 17, disse o Senhor, vamos ler juntos esse versículo? Vamos. Ocultarei, versículo 17, capítulo 18, Diz o Senhor. disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Então, irmãos, Deus ele não oculta o que ele está para fazer. Deus ele utiliza profetas. Deus fala por meio de profetas, e nós vemos isso na história todinha da Bíblia. E Deus ele falou por meio do profeta Abraão. Amém. Então Deus sempre utiliza um servo, sempre. Amém? Deus sempre está utilizando alguém. Deus sempre dá uma palavra para alguém. E Deus sempre mostra o que Ele vai fazer. E isso se confirma onde? Esse encargo da palavra profética. Vamos abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Amém. Amém. Capítulo 1, versículo 1 do livro de Apocalipse. Então, aqui diz assim, versículo 1, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Aqui está no plural. As coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Deus primeiro, ele dá a palavra para o servo. E este servo, Deus, através desse servo, passa para outros servos, e esses outros servos passam para as igrejas. Isso aconteceu no livro de Apocalipse, quando João enviou carta às 7 igrejas lá de Apocalipse, Amém. né, com a palavra de Deus, com Amém. o que Deus há de fazer. Deus, ele faz as coisas por meio da sua palavra. Existe uma palavra profética, e essa palavra profética, irmãos, Deus não dá para qualquer um. Esse termo, palavra profética, é citado em 2 Pedro, né? Temos esse termo, palavra profética. Versículo 19. Eu creio que os irmãos leram na Limitiária. Aqui diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Amém? Temos assim, tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Então, irmãos, nós somos privilegiados. A vida da igreja ela é privilegiada pelo fato de Deus tem falado muito conosco. Mais ou menos já se completou 1 ano que o nosso irmão Dorme faleceu, dormiu no Senhor, e a palavra profética estava com esse irmão. E na história da igreja, irmãos, desde quando a igreja, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, na história do povo de Deus, do Velho Testamento e do Novo Testamento, Deus sempre utilizou pessoas para dar uma palavra, e essa palavra profética. E aqui no versículo 19, continua assim: como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Então, irmãos, essa palavra profética Deus tem dado para nós, porque embora hoje, por exemplo, você esteja, agora está de noite, está escuro, mas se você, de dia, mesmo de dia, não importa se é de dia ou de noite,
nós estamos vivendo em tempos tenebrosos, tempos de treva, irmãos. Mas Deus tem dado uma palavra profética. Essa candeia, irmãos, que Deus tem dado para nós, é uma palavra profética. Amém. Eu já tive a experiência de ir para a roça. Eu acho que muitos irmãos aqui já tiveram experiência. Lugar que não tem luz. Sim. Né? Sim. Quem já viu como é que é uma candeia? Como é que é uma candeia, irmã Rita? Tipo um pote, um copinho, né? Que tem um paviozinho, né? Um paviozinho e o que tem dentro? Azeite, né? E aí acende. Querosene. Aí acende. Aí a candeia acende, né? E aí, então, quando acende a candeia ela tem duas funções. A primeira função, ela serve como referencial. Já aconteceu de eu ir para casa de parente meu lá, no Piauí, ali, no meio da mata lá, a gente de carro, tudo escuro. De repente, lá no morro, a gente vê uma luz, né? Então, é uma luz, é uma referência. Sim. Agora, eu não sei se a irmã Rita já passou por isso, tipo assim, tá num lugar muito escuro, acende uma candeia, aí tem que ir no quintal pegar uma coisa. Para que serve a candeia? Ela serve para você caminhar. Irmãos, essa palavra que Deus tem dado para nós, irmãos, que é uma palavra profética, ela é que nem uma candeia. Né? E é uma candeia no momento de trevas. Hoje, irmãos, nós vivemos num momento muita treva, né? Muita escuridão. E Deus tem, e nós não estamos, hoje, toda a palavra que Deus tem dado para nós, ela tem um objetivo, né? A palavra não é só para encher a nossa mente de conhecimento. Não. Aqui continua aqui, ó, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amém. Esse dia aqui, irmãos, está relacionado à segunda volta do Senhor. Amém. O Senhor ele já veio a primeira vez. Amém? Amém. O Senhor já veio a primeira vez. E o Senhor vai voltar a segunda vez. E enquanto o Senhor não volta, irmãos, o Senhor deixou o quê? O Senhor deixou uma palavra profética. E por meio dessa palavra profética, nós temos uma direção, nós temos uma referência, né? Então o Senhor está nos conduzindo por meio dessa palavra profética. Isso aqui, o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é uma palavra profética. O alimento diário, nós temos uma palavra profética aqui, uma palavra que está nos direcionando, que está nos conduzindo. Hoje Deus tem utilizado pessoas. O irmão Dong, ele faleceu, ele dormiu no Senhor, mas o bastão foi passado para outro servo de Deus. Inclusive, se os irmãos olharem aqui, no próprio livro aqui tem esses autores aqui, ó, que é o Pedro Dong e o Esdras Mar. Na realidade, aqui nós vamos ter mensagens liberadas por 4 irmãos, que é o Pedro Dong, Esdras Mar, o irmão Miguel Mar e o irmão André, que é irmão do Pedro Dong. O Esdras e o Miguel, eles são irmãos. E o Pedro Dong e o André Dong, eles são irmãos. Então Deus está utilizando esses 4 irmãos, né? Amém. Sob a liderança de Pedro Dong e do Esdras Mar, para trazer essa palavra, uma palavra profética para a igreja. Amém? Amém. E essa palavra, irmãos, não é só para nós. Essa palavra profética que Deus tem dado. Olha só, eu mostrei o alimento diário, mas não é só o alimento diário. Irmãos, nós temos muita literatura. Amém. Hoje nós tivemos a roda de leitura lá, né? Desse encargo aqui, irmãos, os irmãos que estiveram lá desfrutaram. Todos os irmãos que estão participando estão desfrutando muito. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, essa palavra, irmãos, toda palavra que Deus dá para nós, não é simplesmente para, puxa, que palavra legal, né? Que mensagem boa, né? Nós precisamos estar com o nosso coração aberto e considerar diante do Senhor, Senhor, o que o Senhor quer ganhar comigo através dessa palavra? Né? Qual é o encargo? Né? Porque não é só para colocar na nossa mente, né? O Senhor ele quer que essa palavra ela mude a nossa vida, que essa palavra ela causa um impacto na nossa vida. Amém? Amém. Esse é o desejo do Senhor.
Então o Senhor tem dado muito para nós, o Senhor tem dado uma palavra especial para nós, né? Que é a palavra profética. Amém. Então, eu coloquei aqui no quadro, irmãos, a história. Aqui nós temos um contexto histórico, né? Inclusive, essa palavrinha contexto, por que o contexto? Nós precisamos estudar um pouquinho o contexto. Eu vou responder um monte de perguntas aqui, ao mesmo tempo a gente vai estar respondendo. Se os irmãos olharem no limitiário aqui fala assim, ó, está escrito assim, por que Paulo escreveu o livro de Romanos? É importante saber por quê? É importante. Em que circunstâncias? Então aqui a gente vai perceber através desse mapa aqui, porque esse mapa aqui, irmãos, é o mundo. Na época, o mundo era centralizado nisso aqui, ó. Ele não tinha, ainda não sabia que ia o Brasil, Estados Unidos, né, Austrália, vários outros continentes ainda não tinham sido descobertos. Então o mundo, naquela época, girava em torno dessa região aqui, né? Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, a gente precisa saber por que escreveu a carta de Romanos, quais as circunstâncias, o que estava no coração do apóstolo Paulo, quando ele escreveu o livro de Romanos, qual foi o lugar que ele escreveu, e para quem era essa epístola, para quem que foi escrita essa epístola. Para a gente entender um pouco o contexto, alguns contextos, vamos abrir Romanos capítulo 15, eu já coloquei ele no quadro, na realidade, Romanos capítulo 15, Senhor Jesus. Então, por um lado é história, mas por outro lado, irmãos, nós podemos tirar até de uma história, num contexto histórico, a gente pode tirar muita lição, a gente pode tirar muitos princípios, e a gente vai perceber aqui alguns princípios muito importantes para nós, né, para a igreja. Capítulo 15 diz assim, versículo 22. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. E aqui ele está falando com os irmãos que reuniam lá em Roma, tá? Irmãos, Paulo, ele começou aqui, Paulo ele fez 3 viagens missionárias. Eu não coloquei aqui a rota para não complicar, tá? Paulo fez 3 viagens missionárias. A primeira viagem de Paulo, ele foi enviado daqui, ó, Antioquia. Ele ficou um determinado tempo aqui, ele e Barnabé, e aqui ele cresceu em vida, foi aperfeiçoado e tudo, e aí os presbíteros da igreja oraram por eles e enviaram eles para essa obra missionária. E aí ele atravessou aqui essa ilha aqui de Chipre, depois foi para a Ásia Menor. E aqui na Ásia Menor eu coloquei só Éfeso, não coloquei todas as igrejas. Se eu for colocar aqui todas as cidades, né, porque o encargo é mostrar aqui alguns pontos que a gente precisa considerar e refletir um pouquinho, tá ok? Amém. E aí ele, aqui nessa região aqui, ele levantou várias igrejas, como a igreja em Éfeso, Esmina e etc. E aí depois retornou novamente, certo? E aqui ele foi em Tarso também. Então, eu coloquei de uma maneira colorida aqui, mas para os irmãos entenderem que a primeira, o apóstolo Paulo, ele, na primeira viagem, ele estabeleceu algumas igrejas, né? Essas igrejas é o mundo gentil, tá ok? É o mundo gentil, né? Até então o mundo gentil, tanto na Cilícia quanto na Ásia Menor, na Macedônia e Acaia. Ele
Em Roma teve uma característica diferente. Aí, como é que surgiu a igreja em Roma? Surgiu através de pessoas que foram migrando. Paulo não foi lá e teve uma obra lá, assim como ele teve, né? Ele saiu para pregar o evangelho e foi surgindo as igrejas, né? Depois que Paulo, na primeira viagem, na segunda viagem, na segunda viagem ele chegou até Corinto, né? Ele viajou toda essa região aqui todinha. Ele não tinha ido para Roma e nem para Espanha. Então, Paulo ele foi um apóstolo que ele foi levantado para pregar o evangelho para os gentios. Então, daqui em diante, ó, tudo aqui ó, é o mundo gentil. Ó, né? Antioquia, aí Tarso e muitas outras cidades que eu coloquei aqui. Aqui é o Mar Negro, ok? Aqui, onde fica a igreja de Filipos, tá? Aqui é a região da Caia, onde fica a igreja de Corinto. Aqui tem outras cidades aqui também não coloquei. A Itália, Roma. Então, irmãos, então muitas pessoas que foram ganhas foram parar onde? Em Roma. Roma, naquela época, era como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Era uma potência, inclusive, irmãos, essa região aqui todinha, aqui, ó, tá vendo essa região todinha aqui, ó? Por isso que eu fiz dessa maneira o desenho, estava todo sob o domínio do Império Romano, tá? Império Romano. E aqui, na época aqui, havia um imperador chamado Cláudio. Esse imperador aqui, irmãos, nessa época aqui aconteceu algumas coisas, né? Uma das coisas que aconteceu foi uma situação muito difícil. As pessoas começaram a passar fome. E aí muitos cristãos e até judeus que se converteram ao Senhor, foram parar lá em Roma também, como Áquila e Priscila também. Então muitos judeus passaram por essa dificuldade da fome lá, e esse imperador Cláudio, ele começou a perseguir também, ele foi muito duro com os cristãos, judeus principalmente, e aí ele expulsou muitos judeus, e esses judeus voltaram para onde? Para Jerusalém, e começaram a viver assim, igual mendigo, passando fome, passando necessidade, tudinho, né? Então, irmãos, o ministério de Paulo, na sua terceira viagem, aliás, até a segunda viagem, ele já tinha assim, trabalhado muito, né? Explorado muito essa região aqui, né? E aqui, nesse texto que eu li para os irmãos aqui, Paulo está conversando com os irmãos, né? Que ele fala aqui no versículo 24: pense em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então ele tinha o desejo de ir a Roma. A igreja em Roma não foi igual às outras igrejas, que foi Paulo, né, através do contato ali com várias pessoas, foi gerando a igreja, através da pregação do evangelho. E ele tinha um desejo de ir lá em Roma, para depois ir para onde? Para a Espanha. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um espírito assim de evangelismo, um espírito de desbravar. Ele não se conformava, né? Então, só nesse contexto de Paulo, nós já podemos tirar lições, serve como modelo para nós. Amém. Nós também temos que ter esse espírito de pregar o evangelho. Senhor. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, né? No caso, Deus ele utiliza pessoas para ir para outros lugares. Sim. E Deus tem utilizado. Amém. Hoje, nós temos muitos irmãos que o Senhor ganhou aqui no Brasil, que hoje está na América Central, tem irmãos na África, tem irmãos na Europa, tem missionários espalhados no mundo todo, irmãos que o Senhor ganhou e enviou esses irmãos. Amém? Aleluia. Mas o Senhor pode nos enviar também. Amém. Nós precisamos, o apóstolo Paulo tinha esse encargo de procurar outras frentes, entendeu? Outros campos e em outros lugares, irmã Rita, para semear a palavra de Deus.
Então quer dizer, eu posso não ir. Eu posso não ir lá para a África, mas eu posso contratar o meu vizinho. Posso ou não posso? Amém. Posso Amém. contratar alguém no meu trabalho? Sim. Ou se eu estudo, estou fazendo faculdade, eu posso ali ser útil ao Senhor. Então, todos nós podemos pregar o Evangelho. Irmãos. Amém. Só que o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha um encargo muito forte. Amém. Antes de ir para Roma, o encargo dele, porque eu não sei se os irmãos estão percebendo, o apóstolo Paulo ele começa a escrever o livro de Romanos. Ele está escrevendo para os irmãos lá. É o que eu estou querendo mostrar para os irmãos. Esse livro de Romanos, Paulo escreveu para quem? Para os irmãos lá. Só que ele escreveu lá na igreja de Corinto. Amém. E foi através de uma irmã que ele mandou essa carta, a irmã Febe, mandou lá para os irmãos de Roma. Dizendo tudo isso que eu estou falando aqui, ó. Eu quero ir aí, eu vou aí, eu quero ter comunhão com vocês. Amém. Mas eu tenho um ardor dentro do meu coração. Eu quero ir para Jerusalém. Amém. Eu quero ir para Jerusalém. Irmãos, ele tinha esse encargo muito forte. Então aqui nós já temos mais uma outra situação. Eu mostrei aqui uma situação, né? Essa situação de ter esse espírito desbravador, irmãos. Ter esse ardor no coração. E aqui, irmãos, ele pregou o Evangelho, um encargo de pregar o Evangelho para os seus conterrâneos. Então nós temos que pregar o Evangelho para os nossos parentes. Irmãos, não tem sentido você vir para a reunião e não convidar. Talvez tenha alguém aqui que você nunca convidou um parente seu, nem convidar para vir para a reunião. Né? Por exemplo, digamos que a irmã Cristiane está lá no serviço dela, trabalhando, né, no hospital. E aí ela leva dois livrinhos desse aqui, ó. Ela já ora diante do Senhor, já fala, Senhor, eu quero semear. Amém? Amém. Eu quero levar a palavra. Então, irmãos, é esse espírito que a gente precisa ter. Né? Hoje nós temos o encargo do jornal, esse jornal Árvore da Vida. Então, irmãos, imagina, vamos imaginar aqui, a igreja de Novo Gama saísse para semear. Saísse para semear uma quantidade X de jornal. Irmãos, quanto mais a gente semear, o que acontece, irmã Ida, quando você pega e semeia? O que acontece? Vai frutificar, vai ou não vai? Vai germinar, vai ou não vai? Então, irmãos, se a igreja de Novo Gama, imagina, se cada irmão pegar 5 jornais ou 10 jornais, né, e começar a orar diante do Senhor e passar esse jornal, irmãos, vai dar fruto. Vai dar fruto. Amém. Né? Nós temos vários exemplos, eu conheço vários exemplos, não é só um não, viu, Calvante? Eu conheço vários exemplos. Eu conheço um irmão que ele reunia na congregação cristã no Brasil. Ele reunia na congregação. Os irmãos sabem que a congregação lá é bem rígida, né? Lá eles pegam a Bíblia no pé da letra. Esse irmão hoje reúne na vida da igreja. E ele foi conhecido como? Através do jornal da Bíblia. O Senhor, ele teve contato com a palavra, e aí a palavra tocou nele, e ele ganhou e veio para a vida da igreja. Amém? Então, irmãos, nós temos esse encargo de sair dessas zonas de conforto, e inclusive esse está marcado para o dia 4, né, Cavalcante? Por conta desses encargos, por conta da palavra, está falando muito conosco. Dia 4, nós vamos, eu vou até antecipar aqui, os meus vão reforçar nos avisos. Dia 4 de manhã, nós vamos ter a tenda lá na feira, né? Inclusive a reunião do Partido Pão vai ser à noite. Inclusive vai ser aqui, né, Cavalcante? Vai ser aqui no local, viu, irmã? Amém. No dia 4, no domingo. Amém. Só que isso é a igreja de Novo Gama. É a igreja de Novo Gama. Só que eu, individualmente, como cristão, eu tenho essa incumbência de compartilhar o que eu tenho ganhado do Senhor. Amém. Eu tenho essa incumbência. Ou passando um livretinho, ou passando no jornal, ou desfrutando aqui e compartilhando para alguém. Né? Nós temos essa incumbência de não ficar só para nós o que o Senhor tem dado para nós, mas passar para outras pessoas.
O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi utilizado para pregar o evangelho para os gentios e para os judeus. Tá? Aqui a gente pode aplicar de várias maneiras. Esses judeus aqui, irmãos, esses judeus são os irmãos que reúnem os grupos cristãos. São os irmãos, é como fossem os judeus. E os gentios são as pessoas que não têm um Senhor. Hoje os grupos cristãos, eles pregam o evangelho da graça. Eles pregam o evangelho da graça. Agora, o evangelho do reino, o Senhor deu essa palavra profética que está relacionada com a economia de Deus, está relacionada com o evangelho do reino, né? O Senhor deu para a igreja. E tem grupos cristãos hoje, até o Cavalcante mencionou, que estão adotando o alimento diário, não tem? Tem grupos cristãos aí, irmãos, que estão valorizando o alimento diário. Inclusive, os irmãos até tem grupo cristão que tem valorizado o alimento diário mais do que a vida da igreja. Né? Essa palavra, irmãos, é tremendo demais. Né? Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, como no começo ali eu mostrei para os irmãos lá em 2 Pedro, que nós estamos num momento de trevas. Nós estamos num momento tenebroso, trevas, mas nós temos uma candeia. Em outras palavras, nós temos o alimento diário. Aleluia. Então, se você lê o alimento diário, o que você ganha? Você ganha direção. Você ganha, é um referencial isso aqui, irmãos, para nós. A gente ganha luz. Eu li aqui aquele versículo lá que sem profecia o povo se corrompe. Então, quanto mais contato a gente tiver com a palavra, irmãos, com essa palavra, com a literatura, na realidade, irmãos, todos os dias nós precisamos tirar um tempinho para ler o alimento diário. Todos os dias, né? A gente precisa sentir prazer em contatar a palavra de Deus, né? Ler a Bíblia, ler os livros, né? Porque a igreja fazendo isso, a igreja ela vai ter uma direção, ela vai ser direcionada para o encargo de Deus, o que Deus, a vontade de Deus, né? Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, eu estou falando de uma maneira assim, sem entrar em muitos versículos, tá? Sim. Eu só vou ler o capítulo 16 de Romanos. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha esse desejo muito forte de ir lá em Jerusalém, só que pelo fato dele ter um coração muito aberto, o que aconteceu? Deus abriu uma porta para ele. Amém, irmãos? Amém. Então digamos que, poxa, como é que eu faço para pregar o evangelho para meus parentes? Primeira coisa, é ter um coração. É abrir o seu coração. Senhor, me usa. Vamos falar para mim assim, Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser útil para ti. Então, irmãos, se você abrir o seu coração e ter essa comunhão com Deus, irmãos, ele vai abrir uma porta. E ele abriu uma porta aqui. Irmãos, eles queriam matar Paulo. Tanto os judeus quanto os judaizantes foram cristãos na época do Pentecoste, e depois eles se desviaram da palavra profética. E o coração de Paulo, irmãos, era ir lá. E aí Deus abriu uma porta que foi o quê? Foi essa situação de fome, de pobreza. Paulo estava bem aqui em Éfeso, quando ele manifestou esse desejo de ir a Jerusalém. E aqui em Éfeso ele tinha ele tinha escrito uma carta para a igreja em Corinto. Ele tinha escrito um livro de 1 Coríntios. E a igreja aqui, ele mandou uma carta muito forte, uma carta batendo mesmo, porque estava acontecendo muitas coisas assim. A igreja de Corinto foi uma igreja que foi levantada pelo apóstolo Paulo, e junto com essa carta, o apóstolo Paulo pediu oferta. Ele pediu oferta, tá? A oferta, vamos abrir aí, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 a 3. Então aqui, irmãos, vocês vão perceberem, irmãos, essa mensagem tem esses princípios que eu estou mostrando para os irmãos. O primeiro princípio eu já mostrei.
ter um espírito desbravador, um espírito de pregar o Evangelho. Isso não é só para algumas pessoas, todos nós podemos pregar o Evangelho. Amém. Temos um espírito desbravador, tanto na esfera local como na esfera internacional. Amém. Está preocupado também com os nossos parentes, com os nossos amigos, com as pessoas que estão muito próximas de nós, o nosso chefe, nossos colegas de escola, tá? Paulo tinha esse ardor no coração. É verdade. E também, irmãos, com relação à oferta. Com relação à oferta. Sim. Então o apóstolo Paulo aqui na igreja em Éfeso, aqui, ele ficou 3 anos aqui, ele escreveu uma carta para a igreja de Coríntios, para exortar a igreja de Coríntios, e pediu oferta. Só que demorou muito. Aí ele teve que ir até Filipos aqui, foi quando Tito voltou com uma notícia muito boa. E aí aqui em Filipos, ele escreve a segunda carta ao livro dos Coríntios. E aí, nós temos 2 momentos. Ele falando de... Aqui ele pede oferta, e aqui ele dá um testemunho, irmãos. Um testemunho das igrejas da Macedônia, não só da igreja em Filipos. Eu coloquei só Filipos aqui, só para a gente entender um pouquinho o contexto. Sim, sim. E aí o versículo 1, do capítulo 16, diz assim, olha só, irmãos, aqui nós temos, diz assim, ó, quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para que levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovares. Senhor Jesus. Então, essa aqui foi a primeira vez que ele pediu oferta aqui. Aí ele tinha mandado uma carta, demorou muito, ele foi parar aqui. Quando ele chegou aqui, achou Tito com uma notícia muito boa, que a igreja de Coríntios teve uma reação muito positiva, e aí ele escreve a segunda carta de Coríntios e dá o testemunho das igrejas da Macedônia e da Galácia, com relação à questão das ofertas. E aí a gente vai abrir 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Então, isso aqui é um contexto, tudo está dentro desse contexto aí. Nossa, Senhor Jesus. Capítulo 8, Obrigado. e o versículo é do 1 ao 4. Aí eu vou ler rapidamente aqui. Acompanha aí. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, está vendo? Sim. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntariamente. Então, irmãos, aqui a gente vê essa questão desse espírito desbravador de Paulo com relação à questão da propagação do Evangelho, né? Em outras palavras, essa palavra profética, né? Também está preocupado com os nossos parentes, as pessoas que estão muito próximas de nós. Às vezes a gente nem convida para vir para a reunião, ou às vezes nem compartilha o que a gente ganha, ou às vezes você vai, por exemplo, eu sei que o Convocante, não sei se ele ainda está nesse carro de você tem feito assinatura para pessoas, né? Lá no seu serviço você fez, né? Ainda até hoje recebe, né? Continuar. Mas assim, você fez a sua parte, você semeou. O irmão Convocante fez muito isso, né? E eu conheço irmãos que no seu serviço passa livreto e tudo, né? Então, irmãos, aí Paulo, ele achou um motivo para ir lá em Jerusalém, que foi essa questão da oferta. E aí essa questão da oferta, irmãos, nós tivemos comunhão na reunião do serviço, não sei se o Paulo conversou com a esposa dele. Aqui na Igreja de Novo Gama, nós todo mês temos uma assistência social, né? E aí, qual foi o sentimento que assim, a luz que a gente ganhou, né? Que nós temos utilizado essas cestas básicas para os irmãos da igreja, né? Mas os irmãos tiveram o sentimento também da gente utilizar também. Às vezes você conhece uma família que não tem um Senhor, não tem um Senhor. Você vê, ó, aqui havia um monte de judeus, né? Judeus que não tinham Senhor.
e havia os judaizantes, são cristãos que se desviaram da economia de Deus, e Paulo, ele utilizou a questão das ofertas, e com bastante impacto, para poder ir lá, abrir a porta e não só suprir a questão necessidade, né? Todo mundo tem, as pessoas têm necessidade. Então a gente pode, é uma ferramenta que a gente pode utilizar, né? Às vezes você conhece uma família ali, está passando dificuldade, não tem o Senhor, mas aí a gente leva uma cesta básica para uma família dessa, mas com o objetivo de quê? De levar o Evangelho. Não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus. Então vamos abrir agora o capítulo 16 de Romanos para eu concluir a mensagem. Romanos, capítulo 16. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ao capítulo 16, irmãos. O que tem o capítulo 16? A igreja em Roma. A igreja em Roma está aqui, ó. Se você, cada versículo aqui, Paulo vai citando quem? Os irmãos. E ele conhecia alguns. Ele conhecia, né? Porque muitos desses irmãos aqui, a maioria desses irmãos aqui foram irmãos que Deus, a obra de Deus ali foi, eles foram migrando lá para Roma. E lá passaram a reunir com uma igreja em Roma. Amém? Amém. E aí, é o que acontece hoje. Hoje nós temos muitos irmãos que largaram. Tem irmãos servindo de tempo integral que foram para a Europa, né? Cavalcante, foram para a África. Inclusive, eu não sei se os irmãos já viram, tem um vídeo aí que até a Natana postou, né, Natana? Como é que é o vídeo de onde? Da Angola. Fala aí para os irmãos o que está acontecendo lá, explica direitinho. Consegue explicar? Rápido. Você está mais por dentro. É que os irmãos pediram oração porque o governo baixou um decreto que se as igrejas lá não tiver 100 mil assinantes, elas não podem ser oficializadas. E aí, se elas não forem oficializadas, elas têm que ser extintas e as pessoas não podem se reunir. E a igreja lá não tem essa 100 mil assinantes e não tem como se oficializar. Eles só tinham 15 dias. E aí pediu oração aos irmãos para poder orar para esse decreto ser derrubado. Sim, perfeitamente. Está vendo, irmãos? Então, como é que nós podemos contribuir? Nós podemos contribuir indo, nós podemos contribuir ofertando, né, Cavalcante? Podemos contribuir orando. Amém. Agora eu não posso ir, mas eu posso pregar o Evangelho aqui. Eu posso pregar o Evangelho na minha vizinhança, eu posso pregar o Evangelho com meus parentes. Então essa mensagem, irmãos, ela veio mostrar esse contexto. Eu estou mostrando de uma maneira bem simples. Não entrei em capítulos, porque senão eu ia levar uns 60 minutos outra vez. Então, aqui no capítulo 16, irmãos, nós temos a igreja. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. A irmã Febe que levou essa carta. Foi ela que levou. Ela estava lá em Corinto. Ela que levou lá. Ela migrou. E quando ela migrou, ela levou a carta de Romanos para a igreja. Paulo explicando toda essa situação, todo esse contexto. Paulo explicando tudo isso aqui, irmãos. Paulo explicou lá para os irmãos: logo eu estou indo aí. Mas antes de ir aí, o meu encargo é buscar outras frentes, buscar outros campos que ainda não foram semeados, que é a Espanha. Paulo já tinha trabalhado muito aqui, nessa região todinha. Ele ainda não tinha ido para Roma. Os cristãos aqui foram migrando e se tornaram a igreja. Ele ainda não tinha ido lá ainda, né? Só que ele tinha um desejo muito forte para com os seus conterrâneos. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, no dia 14, foi semana passada, né, Cavalcante? Foi dia 14, semana passada, não foi? Sim. Foi mesmo? Foi, né? Domingo. Semana passada, irmãos, foi o dia oficial do missionário, né? Missionário internacional. São esses irmãos aqui, todos esses irmãos aqui, tem Evilazo, se tirar o nome dos irmãos aqui e sair colocando o nome dos irmãos aqui, né? Tem muitos irmãos que o Senhor enviou, e esses irmãos, eles têm muito, estão lá, a vida não é fácil. Às vezes os irmãos, eles têm algumas dificuldades, necessidades pessoais, né? Como os irmãos falaram aqui, né? Muitos desses irmãos aí, eles não reclamam,
acho que a maioria não reclama de nada, são irmãos que se consagraram, vão dispostos até sofrer, né, Calvete? Não reclamam de nada, só que os irmãos, a liderança da vida da igreja, observam e aí os irmãos tomaram a iniciativa de, uma vez por ano, ter essa oferta, só que a oferta não alcançou o objetivo, né? O objetivo era 1 milhão, né? Era 1 milhão. Parece que alcançou quanto? 500 e quase 600. Quase 600, né? Quase 600 mil. Aí os irmãos prorrogaram para amanhã. E aqui, irmãos, com relação à oferta, nós temos um modelo aqui, essa região aqui, irmão, ó, todos aqui ofertaram, todas as igrejas dos gentios ofertaram, mas aí, de todas elas, a região que era muito carente mesmo, é esses irmãos aqui, ó, Macedônia, igreja de Filipe, muitas outras igrejas. Irmãos, aqui na Bíblia fala que eles foram generosos, e aqui estabeleceu um princípio, né? No além diário os irmãos viram, né? Por exemplo, amanhã nós vamos ofertar, né? Então, qual é a orientação? Não é amanhã você chegar e enfiar a mão no bolso, tipo assim, Puxar uma nota. 50 não vou ofertar só 20. A questão é você, um dia antes, ir diante do Senhor e falar com o Senhor: Senhor, como é que eu posso contribuir? Perguntar para o Senhor. Nós já vimos aqui que nós podemos contribuir orando, como a irmã Natânia falou, podemos contribuir ofertando, né? Ofertando. Amém? Amém. E aí eu concluo a mensagem falando essa frase aqui, viu, irmã Cristiane? As situações difíceis podem tornar-se uma ótima oportunidade para anunciar boas novas. Amém. Então a gente precisa aproveitar, né? Às vezes pode ser um parente, pode não ser um parente, pode ser um cristão ou não cristão que esteja passando por uma dificuldade. Então Paulo ele tinha esse espírito, irmãos, esse amor pelas pessoas. Se a gente ainda não tem, a gente tem que pedir para o Senhor. Senhor, eu quero ter esse amor, amar as pessoas.